Estado da Nação 2017. Ora, muito grato pela sua companhia. Tiver e a Rádio Dia abrem este espaço informativo, debate sobre o Estado da Nação. Tradicionalmente, os debates são momentos de entrevista. Auguramos que este, na verdade, seja um debate de elevado nível, esclarecedor para quantos nos acompanham, seja através da Rádio Dia ou através da Tiver ou também através das nossas plataformas digitais. O Estado da Nação 2017 vai ser analisado na perspectiva do MPD Governo, do PAICV e da UCID, estes dois partidos que formam a oposição cabo-verdiana. Cumprimento Paulo Veiga, João Santos Luís e João Batista Pereira. Boa noite. Muito obrigado por se juntarem a nós. Começamos pelo deputado Paulo Veiga, em representação do MPD, partido que suporta a maioria parlamentar. Que Estado da Nação temos neste momento? O MPD é governo desde 2016. Em 2016 foi a um debate, praticamente num debate temático, porque a governação que tinha antecedido era do PAICV. Na altura não se fazia, de facto, uma avaliação profunda da vossa governação. Este debate, o segundo do ano, da vossa legislatura, permite já avaliar o MPD depois de ano e meio quase de governação. Que avaliação temos do país neste momento? Bom, antes de mais, boa noite, Lírio, boa noite, caros colegas, João Luís e João Batista. Para lhe dizer que, sim, realmente o primeiro Estado da Nação, que foi em julho de 2016, o Governo tinha tomado posse a 22 de abril, portanto, ainda a tomar as pastas e a tomar o pulsar do país. Portanto, poderemos considerar que este Estado de Nação realmente tem a ver com as medidas e a governação desta nova maioria, que ganhou a 20 de março com maioria absoluta. Nós consideramos que o Estado da Nação está no bom caminho, saímos de uma estagnação económica para um claro crescimento económico, ainda não atingimos o prometido e o objetivo, que é 7%, mas estamos no bom caminho. Encontramos um país com vários problemas que se possa dizer estrutural, que podemos falar, por exemplo, da TSEV, do novo banco, da Casa para Todos, mas também de uma função pública com vários problemas que foram resolvidos, por exemplo, a nível da polícia. Havia muita insatisfação, havia falta de equipamentos, havia vários assuntos, não só aí, nos tribunais. Portanto, encontramos, para além de estar a resolver todos esses problemas durante este ano, conseguimos, na mesma, fazer com que a economia crescesse. Devolvemos a confiança ao setor privado, às famílias, há uma maior abertura para que as coisas mudem, já tomamos medidas impactantes que irão fazer com que ainda este ano a economia cresça ainda mais e que em 2018 se cresça a um ritmo ainda mais acelerado. É a avaliação que o MPD deseja neste momento? Muito sinteticamente. Se é a avaliação que desejamos, não, nós queríamos que o país estivesse melhor e aqui eu acho que os meus colegas concordariam comigo que queríamos que estivesse melhor, queríamos ter encontrado o país melhor e levado mais além, mas infelizmente é a realidade que temos e isto leva o seu tempo a aplicar as medidas e implementar as políticas para que surta efeito. Muito obrigado. João Santos Luís, concorda com esta avaliação do Paulo Veiga ou se tem outra leitura? Bem, desde já muito boa noite. Boa noite, colegas do painel, Paulo Veiga e João Batista Pereira. Boa noite a todo o pessoal aqui do apoio. E boa noite, Cabo Verde, no país e na diáspora. Bem, é claro que o nosso ponto de vista, o ponto de vista da UCID, é completamente diferente, não é? Porque, como sabe, ainda que nós somos oposição, a oposição sempre quer mais, com certeza, e sempre exige mais. E nós não vamos acomodar, lá porque tivemos um crescimento económico em 2016 à volta de 3,9%,
mas também a taxa de desemprego de 15%. Hoje, no ano 2017, nós temos uma taxa de desemprego à volta de 16,3% e no primeiro trimestre de 2017 registava-se uma dívida pública à volta de 138%. Nós queremos aqui dizer que, efetivamente, o estado da nação para nós, da UCID, não é bom. E nós vamos explicar porquê. Nós temos três setores que nós consideramos chaves da governação, que é a economia e emprego, a segurança e a justiça. Para nós, esses três setores, principalmente, fundamentalmente, a economia, o Ministério da Economia e Emprego, o setor da economia e emprego, se este setor, se este Ministério não conseguir efetivamente fazer com que a economia cresça a nível macro e a nível micro, portanto, o país não consegue efetivamente realizar nada. Por isso é que nós consideramos um dos setores principais para a governação, digamos, para este governo. De forma que, do nosso ponto de vista, em termos deste Ministério, nós temos que fazer uma análise de que o nosso tecido social encontra-se muito fraco, do nosso ponto de vista. Portanto, o Primeiro-Ministro sempre prometeu a triplicação ou duplicação do rendimento das famílias, mas isto ainda não acontece, apesar de nós reconhecermos alguma confiança que a economia ganhou depois das eleições, mas ainda isso não se traduz em resultados. Nós não conseguimos, o governo ainda não conseguiu, digamos, duplicar o rendimento das famílias como prometeu. O custo da eletricidade e água está exagerado ainda. O governo ainda não encontrou um mecanismo para fazer amortecer estes custos e não repassar todo para o consumidor final, que neste caso é a sociedade cabo-verdiana. Milhares de pessoas que ainda não conseguem ter, digamos, um rendimento razoável, porque veja que nós ainda temos, do nosso ponto de vista, ainda temos um salário mínimo de miséria em Cabo Verde, e então estas pessoas ainda não conseguem, efetivamente, satisfazer todas as suas necessidades juntamente com as suas famílias. Mas também nós temos ainda uma situação que é de pensão dos idosos, quer portanto, da parte do modelo contributivo, quer do outro não contributivo. Portanto, são pensões ainda de miséria que nós consideramos e que nós consideramos que o governo deve trabalhar para aproximar esta pensão do salário mínimo nacional. Mas também existe uma outra questão, que a economia que cresceu em 3,9% em 2016, cresceu somente na base do consumo. E, portanto, não teve impacto que o país esperava, efetivamente, relativamente à criação de postos de trabalhos, geração de riqueza e criação de postos de trabalhos. Relativamente à pasta de justiça, para nós, justiça é um elemento fundamental do desenvolvimento. E se a justiça ainda é muito morosa do nosso ponto de vista, há dois aspectos. Não há uma confiança, pode traduzir em não confiança dos investidores, mas também o cidadão comum pode ter o sentimento que, de facto, há injustiça. Ou seja, se a justiça é lenta, o cidadão comum tem o sentimento que há injustiça. Na pasta, portanto, da segurança, nós estamos a ver que, efetivamente, e é por isso também que nós estamos a dizer que o Estado de Nação não é bom, temos verificado um aumento, efetivamente, de assaltos, de crimes, pessoas que são assaltadas ao sol do dia e infelizmente a lei que existe nesse momento não beneficia, digamos, quem foi agredido, não é? Mas sim beneficia mais quem agrediu. Nós estamos fartos de dizer isso no Parlamento e de forma que a segurança também para nós é um aspecto fundamental porque as pessoas ainda não têm a tranquilidade desejada, ou seja, as pessoas ainda não conseguem à noite, com calor, sair à rua, a passear com as suas famílias porque têm medo, efetivamente. É todo esse estado aqui que nós consideramos que ainda há muito por fazer e do nosso ponto de vista, de facto, a nação ainda não está bem. Voltaremos mais adiante à questão da segurança e insegurança.
João Batista Pereira, que estado da nação? Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar o jornalista e os colegas de painel, o João Santos Luís e o Paulo Veiga. Cumprimentar os cabo-verdianos também, que nos acompanham no país e na diáspora. Bom, quanto a nós, a nação tem neste momento um estado de aumento visível da insegurança ao nível do país. Nós temos, como disse agora o meu colega João Santos Luís, a criminalidade a disparar, portanto a aumentar claramente, em termos de quantidade, mas em termos também de requinte da forma como neste momento os crimes são cometidos, portanto em que aos homicídios agora associa-se a ocultação de cadáver. Nós temos assistido a assaltos a bancos e a supermercados, também a raptos de pessoas, nomeadamente de turistas. Este é um facto. Eu creio que nós não temos neste momento dados quantitativos, porque se formos ao site do Ministério da Administração Interna também não encontramos esses dados. Portanto, não estão a ser publicados, mas aquilo que nós sentimos olhos nus é que a criminalidade tem se agravado e a insegurança aumentado em Cabo Verde nestes 15 meses de governação do MPD. A segunda dimensão que nós temos constatado é que a nação vive também uma situação de aumento visível do desemprego. O desemprego aumentou de 12% para 15%, portanto, em 2016, e o desemprego jovem, por exemplo, aumentou de 28% para 41% em 2016. Ora, isto contraria uma promessa, um compromisso forte do MPD na altura de campanha, em como o país iria crescer a uma taxa de 7% por ano e em como também o desemprego jovem iria decrescer substancialmente, sobretudo tendo em conta o desemprego jovem qualificado. Nós sabemos que temos no mercado mais de 7 mil jovens com formação superior que estão no desemprego. Esta situação foi muito bem explorada ao longo da campanha eleitoral e rendeu votos substanciais ao atual governo. E a verdade é que neste momento o desemprego na camada juvenil também está a aumentar, como disse, de 28% para 41%. Também a nação registra neste momento um fenómeno de partidarização da função pública jamais vista. É uma realidade. É que o MPD acusou o PSV de ter uma administração pública partidarizada e para isso contou também com colaboração de dirigentes nossos, nomeadamente do ex-primeiro-ministro, que disse que nós tínhamos uma administração pública partidarizada. Mesmo que não concordemos, o facto é que o MPD disse que, ganhando as eleições, iria alterar o estado de coisas. Queria introduzir o concurso para a designação dos altos dirigentes da função pública, queria submeter ao escrutínio popular aqueles que queriam designar para cargos de natureza política. O facto é que, até este momento, nada disso aconteceu. Nós temos assistido a nomeação sistemática de altos dirigentes da função pública a todos os níveis, inclusivamente ao nível das embaixadas e das representações diplomáticas no exterior. Como sabe, nós, Cabo Verde, vinha fazendo um percurso no sentido da colocação de diplomatas de carreira. Para tanto, aprovou um estatuto para atrair os diplomatas e nós termos uma diplomacia feita por diplomatas de carreira. E o facto é também que, neste momento, nós temos a nomeação de militantes e dirigentes partidários para postos consulares no exterior. Ou seja, nós temos tudo ao contrário daquilo que se prometeu. O MPD prometeu que em dezembro de 2016 levaria ao Parlamento uma lei de concursos públicos. Até esta não levou, e nós levamos recentemente, o PCV assumiu a iniciativa de levar para o Parlamento uma lei sobre o concurso público e foi, portanto, rejeitado. Mas nós também podemos dizer claramente que neste momento temos um acentuar das desigualdades sociais. Porque, na verdade, há de um lado o desmantelamento de um conjunto de serviços fundamentais para implementar políticas viradas para as camadas menos favorecidas, do qual se inclui o novo banco, nós podemos aprofundar mais à frente, mas o programa Casa para Todos, a Fundação Cabo Verde de Solidariedade, os Centros de Desenvolvimento Social e os Centros de Juventude. E estes foram transferidos para as autarquias. Nós defendemos uma boa medida, só falha e peca por essas transferências não terem sido acompanhadas também de recursos suficientes para que as autarquias pudessem dinamizar, pudessem financiar as atividades dessas instituições transferidas. Portanto, e do outro lado também,
temos um conjunto de promessas que foram feitas que até este momento não estão cumpridas. A taxa moderadora continua. Portanto, a isenção de propinas até 12º ano regrediu para até 7º ano, até 8º ano, mas será só em 2018, não é verdade? O rendimento de inclusão no valor de 5.500 escudos, porque correspondente a 50% do salário mínimo, até este momento também não existe. E, portanto, associado a um conjunto de desempregos, na verdade, que foram acontecendo nos últimos meses e que nós sabemos estarão ainda por acontecer. De modo que, olhando para esses indicadores, para esses dados, não obstante nós reconhecermos que andamos ainda a 15 meses de governação. Porém, o MPD diz que 2016 era um estado da nação do PICV. Quer dar uma economia estagnada. Mas alegam um crescimento da economia em 3,8% em 2016 como sendo, digamos, a autoria do MPD. Portanto, aí há uma contradição. Porque ou há uma herança, portanto, com os defeitos e as virtualidades, ou então não há nada. Porque não se pode. O MPD não pode sacar para si os bónus de 2016. Tudo aquilo que seja bom, na verdade, de 2016, que refletem os dados, portanto, de certo modo, diz o crescimento da economia, portanto, refere a questão da confiança. Acha que são louros do MPD. Mas já os aspectos maus de 2016 são do PICV. É claro que neste aspecto nós não estamos de acordo. Aliás, vamos aprofundar, ver que, relativamente ao crescimento económico, o crescimento de 2016, que nós registramos 3,8%, já vinha de uma tendência do último trimestre de 2015. Nós crescemos nesta altura 3,6%, portanto, havia uma tendência que estava a registar-se, naturalmente, que paulatinamente vai consolidar-se, porém, temos sérias dúvidas quanto ao cumprimento da meta de 7% média de crescimento por ano proposto pelo MPD. Muito obrigado, João Batista Pereira. Tivemos acima a primeira abordagem dos três partidos. Eu disse no início que é um debate e eu gostaria mesmo que fizéssemos debate. A primeira pergunta eu deixei muito solto, não interrompi ninguém, mas eu não quero também interromper, mas gostaria que os colegas interrompessem mesmo para que seja debate e não entrevista. Paulo Veiga, a líder da oposição do PSV, Janir Almada, diz que a governação do MPD é um descalabro. Comentários. Bom, a líder do PICV foi ministra durante boa parte dos últimos 15 anos. Ela sabe como é que deixou o país e devia fazer uma introspeção em vez de estar a avaliar coisas. Mas eu percebo que o PICV não entenda as políticas do MPD. Eu percebo perfeitamente. Isto tem a ver com a ideologia. Eles foram centralizadores, não percebem passar as coisas para as câmaras, que estão mais próximos das populações, que trabalham diretamente com as populações. Eles tinham as câmaras totalmente isoladas. O meu colega que está cá sentado foi autarca e era um dos autarcas que mais manifestava, sendo do mesmo partido que mais manifestava sobre esse aspecto. Portanto, há aqui uma clara mudança de política e de visão. Aqui é claro. Mas também é preciso falar sobre o desemprego e desmistificar isto do desemprego. O que é que aconteceu? Houve mais 24.000 pessoas que saíram de inativos para ativos. A maioria deles jovens, com esperança de conseguir emprego. Conseguiu-se gerar em 2016 mais 15.000 postos de trabalho. Mais do que nos últimos 6 anos anteriores. O emprego aumentou. Estamos satisfeitos? Não estamos. Queremos crescer mais? Queremos. Mas isto não é, quer dizer, não podemos falar, isto não foi, os inativos deixaram, as pessoas estavam desanimadas, não procuravam emprego. O que aconteceu com a entrada do MPD? Acreditaram, têm confiança, estão a procurar emprego e nós estamos a trabalhar para isto. Mas não é só aí. Nós conseguimos a confiança do setor privado. O Ministério das Finanças hoje fala com os privados. E todos nós somos testemunha, todos nós vivemos neste país e sabíamos das reclamações da classe empresarial sobre o mesmo Ministério. Hoje, até para fazer o orçamento, encontra com cidadãos, inclusive ex-ministros do PICV.
Sobre a politização ou partidarização. O senhor falou em embaixadas. Olha, uma ex-ministra foi nomeada para Genebra. Portanto, não sei, só se estamos a partidarizar. Sim, estamos a partidarizar por esta área. Mas nós temos uma ligeira diferença, ou grande diferença, em termos de diplomacia. Nós queremos uma diplomacia económica. E o PICV tinha a visão da diplomacia tout court. E, portanto, é esta a mudança que se está a fazer e é por isso é que se está-se a introduzir novos, em mistura com os diplomatas existentes, novas figuras. O meu colega e o colega deles, que era nosso colega, o Dr. José Filomeno Monteiro, está a ter sucesso e está a conseguir resultados extremamente importantes para Cabo Verde, na União Europeia. Vejamos a situação de Santo Antão. Através de excelentes relações conseguimos arranjar 700 mil contos para recuperar Santo Antão das cheias que tinha. Precisamos de 1 milhão de contos, mas já temos os 700 e está em obra. A parceria da União Europeia. Portanto, não se pode aqui avaliar as coisas só porque uma pessoa é de um partido ou não. Nós, quando falamos da partidarização, não estamos a dizer que as pessoas não têm partido. Estamos a dizer é que não devem misturar os assuntos. Estamos a dizer que os delegados de escola não devem ser candidatos como era no tempo do PICV. Há muitos delegados de escolas que ainda são militantes e têm o direito de ser da UCID, do PICV, do MPD, mas quando estão na função pública têm que cumprir. E nós vamos enforçar isto. O PICV recusou aprovar a lei das incompatibilidades. Eles que expliquem porquê. Agora, nós estamos a trabalhar para apresentar um processo completo no Parlamento para a questão até final de 2017 será feito, para a questão dos concursos públicos e da função pública, porque o problema não é só ter o concurso, tem que ter um mandato, tem que ter objetivos claros. Nós precisamos mudar a nossa forma de funcionar da nossa função pública. Precisamos mudar de atitude e de mentalidade. João Batista. Portanto, o MPD insiste na ideia de agora tem uma nova data para o pacote. Já era dezembro de 2016, passou agora para 2017, sine dia ainda de 2017. E insiste na ideia do pacote. Nós entendemos que a administração pública cabo-verdiana não se fez em um dia, como Roma e Pavia não se fizeram. Portanto, significa que há um percurso que se fez ao longo da história. Um percurso até interessante, se nós fizermos uma incursão, digamos, nas várias reformas que fizeram o nível da função pública, para já, a começar desde 90. Para mim, nós conseguimos boas reformas na década de 90 e na década de 2000. Portanto, há um caminho que se foi fazendo. O MPD insiste que neste momento pretende revogar tudo e trazer um pacote. Não é verdade? Nós ficamos a aguardar o pacote. Porém, vamos entendendo que para nós, assim como se levou-se tempo a construir o edifício, as mudanças fazem-se, fazendo. Ele caminho a ser caminhando, como de facto dizem os espanhóis. Mas veja que a questão das incompatibilidades não colhe. As incompatibilidades, já ninguém mais fala das incompatibilidades. Porque, de facto, não faz sentido criar incompatibilidade entre entre cargos da administração pública e funções partidárias. É que esta alteração vai a contramão da nossa própria Constituição. A nossa Constituição, nós somos uma democracia de base partidária. Diz o artigo 106 da Constituição de Cabo Verde que as candidaturas à Assembleia Nacional são apresentadas por partidos políticos. Aquilo que nós temos dúvida em compreender é como é que um partido político, na verdade, tem os direitos e deveres que está na Constituição e nas leis, concorre às eleições, ganha as eleições, depois pretende fazer um corte, digamos, com a base que o elegeu. Não é verdade? E depois, veja, eu creio que esta medida tem uma implicação diferente daquela que o MPD explicou. O MPD quis, na verdade, criar condições para dominar ainda mais o espectro político cabo-verdiano, que é condicionar
os militantes e dirigentes de outros partidos que estão ainda na função pública. Um dirigente da UCID, que está na função pública agora, o que é que vai dizer? Bom, se o MPD vem com incompatibilidades, eu no partido não sou pago, não é um cargo remunerado. É a função pública que me remunera. Portanto, se me pergunta, naturalmente eu escolho a função pública ao invés do partido. Na verdade, portanto, vai ter um efeito castrador sobre os partidos políticos cabo-verdianos, ao CID, o PCV, na verdade, para, na verdade, poderem ser nomeados. Mas veja, e as eleições veja o seguinte, não, mas isto não há nenhum partido eleito, o partido eleito governa e as suas responsabilidades são sacadas democraticamente. Existem as eleições para avaliar. Veja que não colhe a ideia da não candidatura, porque nós, para impedirmos que delegados, professores, seja o que for, candidatarem, temos que alterar o Código Eleitoral. Nós temos que estabelecer novas inelegibilidades. E como sabe, a nossa Constituição diz que o princípio é da participação na política. As inelegibilidades só devem ser estabelecidas, portanto, lá onde efetivamente for essencial para salvaguardar a isenção da função e a empresarialidade do Estado. Portanto, o MPD e o PICV que é um caminho claramente... não têm consentimento nesta matéria. Não, quantas incompatibilidades nós não temos. Nós não temos porque temos uma perspectiva diferente quanto a esta matéria. Vamos tentar o equilíbrio da justiça. Não, quer dizer, eu primeiro queria aqui dizer, portanto, sobre os 15 mil postos de trabalho que o colega Paulo Veiga disse que foi criado. Inicialmente eu disse que, de facto, a economia cresceu em cerca de 3,8%, 3,9%, mas só cresceu na base de consumo e, por isso, não teve impacto na geração de emprego. Agora, quando o colega Paulo Veiga diz que em 2016 foram criados 15 mil e tal postos de trabalho, temos que explicar aos cabo-verdianos que tipo de trabalho, que tipo de emprego foram os 15 mil postos de trabalho. Nós estivemos num ano de eleição e, portanto, um ano de muita criatividade. Esses 15 mil postos de trabalho, o colega Paulo Veiga pode estar a referir a trabalhos de um mês, 15 dias, 2 meses? Não. Não fui eu que disse, foi a estatística. Nós estamos a falar, nós queremos falar da mesma forma que a estatística disse que houve um aumento de desemprego. Portanto, é a mesma forma. O INE não trata a criação de postos de emprego. O INE aborda o desemprego. Portanto, nós queremos que, de facto, sejam criados postos de trabalhos duráveis. Não um trabalho de um mês ou 2 meses. Não sentiu isto? É claro que não. Nós não sentimos porque, como disse bem o meu colega, e o colega Paulo Veiga também sabe, que, portanto, acabou-se de ganhar as eleições, houve despedimentos em várias frentes, nomeadamente nas câmaras municipais. Houve. Como é que nós, se nós tivermos despedimentos, vamos ter... Portanto, como é que vamos ter criação de postos de trabalho? Bem, relativamente à questão da incompatibilidade, eu concordo plenamente com o colega quando diz que as incompatibilidades devem ser repercutidas no Código Eleitoral. Agora, o MPD o que é que fez? O MPD, portanto, tentou no seu Congresso, não é, impor, não conseguiu aos seus delegados e aos seus dirigentes no Congresso e levou ao Parlamento. E próprio, veja que alguns deputados do MPD não queriam também que a lei passasse. Só fizeram de forte para, de facto, por causa da disciplina partidária. Mas a consciência de cada um certamente diria, eu não vou fazer isso porque isto põe em causa direitos e liberdades, portanto, fundamentais, garantias dos cidadãos. Mas isso é claro como água. E é por isso que a lei não passou e nós da UCIT também, nós sugerimos portanto, ao MPD no Parlamento que levasse efetivamente um pacote, não é? Completo para a gente poder analisar e decidir em função, portanto, das nossas consciências. De seguinte forma, primeiramente ao CIT. Acha que o essencial aqui que o Paulo está a insistir, o MPD insiste nesta matéria de incompatibilidades, é o facto de algumas pessoas que nos respectivos municípios exercem um cargo público, delegado de educação, de saúde, de MDR, e serem simultaneamente candidatos partidários. A UCID concorda com esse aspecto ou não? Não, efetivamente, de facto, anteriormente, o governo anterior, eu me lembro que o meu presidente do Conselho de Administração da empresa onde eu trabalho desde criança, portanto, foi candidato... Desde criança. Desde criança. Mas hoje já sou adulto, o problema já não se coloca. Portanto, efetivamente, era presidente do Conselho de Administração e era candidato a deputado. E, de facto, concorda com esta situação? Não, eu não concordo. Agora, se há incompatibilidades, será o Código Eleitoral
e não aprovar uma lei que impede, portanto, o cidadão de exercer o seu direito. Que faça escolhas. Com certeza. Muito bem, vamos ouvir João Batista Pereira. Quanto a nós, eu penso que nós muito dificilmente poderemos evitar, como disse há bocado, o governo é eleito num sistema de base partidário, governa, presta contas, se governar mal, perde as eleições. Nós, para colmatarmos a situação, portanto, que vem sendo relatado, que acontece nas autarquias, isto resolve-se justamente com a desconcentração, a descentralização de poderes. Porque veja que, à medida que essas estruturas forem sendo transferidas para as autarquias locais, como se começou, e bem, a meu ver, quanto aos centros de juventude e aos centros de desenvolvimento social. Como disse, eu aplaudo a política, entendo que ela é insuficiente porque não foi acompanhada de meios. Mas se nós formos... Meios financeiros. Meios financeiros. Se não formos, portanto, se formos por esta via da descentralização e da transferência de serviços que devem ser transferidos para as autarquias locais e formos, portanto, pela via da regionalização, nomeadamente, na verdade, gradualmente nós vamos debelar esse problema. Ou seja, eu acho que muito dificilmente nós conseguiremos combater a situação das pessoas exercitarem, portanto, os seus direitos. Eu acho que deve haver a regulamentação. Aquilo que faltou, eu devo dizer que também fui autarca e de alguma forma também pude acompanhar esta situação, eu entendo que as coisas devem processar-se justamente, de um lado, através da descentralização, transferência de serviços devem ser para as autarquias e a regulamentação clara, portanto, dos contratos de programas, o que ainda não está também, o MPD até este momento está a fazer transferências, portanto, num quadro que ninguém conhece. Eu ouvi a dizer em São Vicente que o Presidente da Câmara de São Vicente agora está feliz por causa das transferências que vêm sendo feitas. A verdade é que essas transferências não são publicitadas. Ninguém sabe, efetivamente, qual é o quadro das transferências. O MPD tem, portanto, a maioria das câmaras municipais. É claro que neste momento, praticamente as coisas se processam de forma muito dentro dos quartos e as coisas não saem, na verdade, mas aquilo que nós achamos é que isto passa, efetivamente, pela regulamentação dos contratos de programas, de como os recursos do Estado são transferidos para as autarquias locais, transferir para as autarquias locais os serviços que já não fazem sentido estarem, portanto, na alçada do Estado, avançar para a descentralização e a regionalização. Desta forma, nós, gradualmente, vamos debelando esse problema que existe neste momento. Ulisses Correia Silva, o Primeiro-Ministro, diz que é necessário fazer uma ruptura com o modelo de governação desenvolvido pelo PSU nos últimos 15 anos. Que ruptura será esta, Paulo? Primeiro, é tão simples quanto isto. Vamos para a regionalização, vamos delegar poder às autarquias e vamos propor, e está na Assembleia para ser discutido, já foi criada uma comissão paritária, a lei sobre a regionalização. Portanto, isto é uma ruptura, claro, com o que existe hoje, que é centralizador, que é exemplo, a manifestação que aconteceu em São Vicente é exatamente contra isto. Tiraram violações dessa manifestação? Nós temos esse sentimento, nós não temos nada contra as ilhas exigirem mais para eles, é um direito que lhes assiste. Agora, é verdade que nos últimos anos tem-se centralizado muito, tem-se tirado das ilhas e é preciso devolver, e é preciso as ilhas. Ninguém melhor do que o João Luís para saber o que é que São Vicente precisa e eles discutirem as vantagens o que é que São Vicente representa. Portanto, temos que descentralizar. Isto é uma ruptura clara. Outra ruptura é a nossa atitude perante o setor privado. Não podemos considerar o setor privado um adversário, tem que ser um parceiro. O investidor externo tem que ser um parceiro. E com parceiros dialoga-se, não se impõe. E é o que nós já começamos a fazer. A outra questão é a atitude da função pública. Nós funcionávamos muito na base da ajuda e da gestão.
e algo que foi bem feito e somos reconhecidos internacionalmente, a gestão das ajudas externas. Pois as ajudas externas no mundo de hoje em dia está a diminuir, neste mundo mais globalizado. Portanto, nós temos que começar a produzir a nossa própria riqueza. E nisto, a função pública tem que mudar um bocado de atitude e começar a considerar as famílias, os empresários, os investidores, parceiros e dialogar para resolver e eliminar as burocracias. Portanto, um relacionamento. Portanto, isto é romper com o modelo anterior. Muito bem. Temos aqui o caso da TACV, que é um caso muito badalado. No próximo dia 1 vai fechar as portas a nível nacional, interilhas. Numa primeira fase vai manter-se apenas voos regionais e internacional e depois, numa segunda fase, supostamente apenas voos internacionais, mas a caminho da privatização. Na última terça-feira veio, entretanto, a informação do Estado, o Governo, autorizar a TACV a contrair um novo empréstimo de 1,7 milhões de euros ao BPI. É normal, Paulo, uma empresa descontinuar voos internos e recorrer a este tipo de empréstimo? Claro que é normal, é uma empresa que foi deixada com 12 milhões de contos de dívida. TACV, independentemente de ser privatizada, independentemente de deixar de operar interilhas, porque era uma operação deficitária, porque esta sociedade já o tem, até os funcionários da TACV já sabiam que a TACV era insustentável da forma como estava. Mas a TACV tem compromissos que tem que cumprir. Continua uma empresa deficitária. Continua a ter uma empresa com um avião. Neste momento, ao entregar o ATR, vai ficar uma empresa com um avião, com um Boeing. Portanto, não se pode esperar. A TACV tem uma folha salarial superior ao que tem de receitas. Portanto, há um déficit e esse déficit tem que ser cobrido. E por isso é que se está à procura da solução para a TACV. A TACV não fechou portas para interilhas. A TACV simplesmente suspendeu a operação ATR porque tinha 2 ATRs que foram mal negociados, que podiam ser da TACV, não foram vendidas e alugadas, e quando alugadas não foram pagos as dívidas e a TACV corria risco de apreensão dos ATRs todos os meses. Isso pode-se certificar junto da AAC, que é a agência reguladora. Portanto, recebia pedidos de arresto dos ATRs. Portanto, nós tivemos uma oportunidade de negociar esses ATRs e devolver esses ATRs. E foi o que foi feito. Porque tornava-se numa situação ainda mais insustentável. Para além disso, que a reestruturação da TACV começou em 2003 ou 2004, se não me engano, com o Banco Mundial a injetar dinheiro para se fazer reformas. Não resultou em nada. Portanto, os nossos parceiros, como a GAO, como o Banco Mundial, também estão a pressionar que a TACV tem que parar de sangrar esse Estado. A TACV era um problema grave que tínhamos, que este governo está a ter coragem de resolver. Portanto, o número, por exemplo, de funcionários e colaboradores da TACV que têm que ir para casa, vem de um estudo feito em 2014 pelo PICV. O governo anterior tinha consciência disso e não o fez, não teve coragem de o fazer. O MPD está a agir sobre uma decisão encontrada no sentido do estudo? Não, nós estamos a agir para a sobrevivência da TACV. Qual é a base para a decisão do MPD? A base da decisão da TACV, há vários estudos sobre a TACV, desde 2003. Portanto, são estes estudos que constituem a base? Sim, e depois nós também encomendamos mais um estudo junto do Banco Mundial, com o apoio do Banco Mundial, depois de março de tomarmos posse em 22 de abril. Já foi feito mais 2 estudos, porque nós queremos ter a certeza e o rácio, por exemplo, o rácio de funcionários por avião que a TACV tem. Este rácio não pode ser comparado, por exemplo, vem-me dizer a TAP tem o mesmo rácio que a TACV. Claro, mas a TAP tem o serviço de handling,
tem o serviço de catering, tem vários outros serviços e várias outras valências que a TSV não tem. O número de pessoas por avião que a TSV tem, tendo em consideração o negócio aéreo que a TSV tem, neste momento deveria ser 50. A volta de 50 pessoas. Tem mais de 100. Portanto, isto é insustentável. Isto é outra ruptura que este governo quer fazer. As empresas públicas não são para ser deficitárias. Podem ser, não dar muito lucro, mas não podem ser deficitárias. Porque o Estado não está para perder dinheiro. Tem que garantir os serviços, sim, mas não tem que perder dinheiro assim, porque o dinheiro que estamos a gerir é o teu dinheiro, é o dinheiro do Joaquim, é o dinheiro do pescador, porque este dinheiro vem dos impostos. Nós temos que gerir este dinheiro com mais cuidado, mais profissionalmente e fazê-lo render e melhorar a qualidade de vida dos cabo-verdianos. Vamos ouvir em decorrência João Luís. O primeiro, eu quero só primeiro pontualizar, quando meu colega fala sobre regionalização, é para deixar claro que, digamos, o MPD, quando estava ainda em campanhas, disse, portanto, às pessoas, os eleitores, que a regionalização aconteceria logo depois de tomada do governo. E como se fosse um ato, não é? A regionalização é um processo, nós já dissemos e toda a gente sabe que é um processo, mas o MPD, pronto, aproveitou, portanto, dessa questão e ganhou muitos votos com isto, principalmente em São Vicente. As pessoas estavam confiantes que a regionalização, de facto, ia acontecer logo depois. Mas depois, felizmente, que o Primeiro-Ministro teve a hombridade, felizmente, de depois desmistificar e dizer ao povo cabo-verdiano que, afinal, a regionalização só vai acontecer em 2020, provavelmente em 2020, porque nós ainda estamos a criar comissões paritárias para revisão de vários documentos que têm que ser revistos e da própria lei da regionalização que tem que ser aprovada no Parlamento. Portanto, queremos crer que é para 2020. Quanto a... Contamos com o contributo da UCID. Nós estamos aqui para servir... É uma lei de 2/3. A UCID e do PICV. Portanto, a UCID está no Parlamento para servir Cabo Verde e tudo o que for bom para o povo cabo-verdiano, nós estaremos lá. Mas aquela medida que nós tivermos dúvidas, ou que nós achamos que, do nosso ponto de vista, não serve bem os cabo-verdianos, nós também não estaremos lá. E sobre Agora, a TSV? Sobre a TSV, nós queremos dizer que, de facto, nós estranhamos e, ao mesmo tempo, nós entendemos o governo, porque a TSV internacional é que dá mais prejuízos, não é o TSV doméstico. E o governo resolveu a coisa portanto, rapidamente, aquilo que dá mais, digamos, aquilo que dá menos prejuízo, que é a TSV doméstico. Com certeza que não faria sentido uma empresa que a uma semana de fechar as portas, pelo menos na totalidade para os voos domésticos, não faria sentido o Estado estar a dar mais um aval de 1,7 milhões de euros, que é cerca de quase 200 mil contos, de forma de nós estranhamos essa questão. Mas, de qualquer forma, nós entendemos que é uma medida de gestão, o Governo depois terá que apresentar contas, não é, portanto, a TSV, neste caso, vai apresentar contas, é o Governo. A TSV Internacional, eu acho que está num processo de reestruturação, de forma que nós pensamos que tudo venha a dar certo, mesmo com a adjudicação do serviço a Binter, não é? Nós sabemos que o Governo estipulou que entraria no capital do Binter com 49%, isso já é conhecimento de todos os cabo-verdianos. Nós queremos crer que tudo isso venha a dar certo e que os cabo-verdianos não fiquem sem a mobilidade, porque nós somos ilhas, somos constituídos por ilhas, nós temos necessidade de deslocar de um lado para o outro. Vamos a ver o que é que o que o futuro venha a dizer com o Binter, somente o Binter a fazer as rotas, não é? Portanto, entre as ilhas. Nós esperemos que tudo venha a dar certo, nós não estamos a rogar mal. É uma medida que o Governo achou bem. Inicialmente, nós não apoiamos, porque nós achamos que teria outras soluções para além desta, mas o Governo, como estava pressionado, aliás, o meu colega acabou de dizer, estava pressionado
por algumas instituições internacionais, nomeadamente o GAO, o FMI, e de forma que teve que agir à base da pressa. Queremos crer que tudo virá a dar certo para o bem dos cabo-verdianos. Bom, duas questões em primeiro lugar. Bom, sobre a TACV, primeiro é que, efetivamente, para contrapor, portanto, o negócio da CV Handling e dos 2 ATRs que foram vendidos foi um negócio fundamental para a manutenção da TACV. Foi justamente porque a TACV estava numa situação difícil, como se sabe, os passivos ultrapassavam, portanto, os ativos, podia-se requerer e decretar a falência da empresa e, portanto, foi uma medida fundamental para evitar que a empresa pudesse entrar naturalmente em falência com danos ainda maiores para o país. E a segunda questão tem a ver com o seguinte, é que, efetivamente, com o negócio agora que o Governo decidiu fazer com a Binter, os cabo-verdianos ficarão, para além de outras dúvidas, outras, digamos, inseguranças, nomeadamente no concernente às ligações, porque trata-se de uma empresa estrangeira, ainda que uma empresa de direito cabo-verdiano, mas sabemos que é detida maioritariamente por Binter Canárias, não é verdade? E nós temos uma situação em que o Governo, de facto, não dá informações. Mas daquilo que nós podemos colher, somando, veja o seguinte. O Governo, nós temos um passivo de 12 milhões de contos. Como sabe, em 2001 o passivo era de 5 milhões de contos. Não é verdade? Em 2016 já eram de 10 milhões de contos e atualmente são de 12 milhões de contos. A CV entrou em déficit. Desculpe. Portanto, em 2000, o MPD aumentou... A primeira vez na sua história entrou em déficit em 2002. O MPD, portanto, não é de 2000. Aumentou para 12 milhões, de 10 para 12 milhões o montante, portanto, o passivo Esta da conta TACV. não é assim que se faz, mas pronto. Espera. Depois, a segunda questão. Veja, neste momento o Governo decide, o Estado vai assumir esse passivo de 12 milhões, não vai? O Estado tem que assumir. Exato. Vocês andaram a responder isso tem que durante assumir o 15 passivo, anos, não é verdade? mas temos que Assume o assumir. passivo. Então pergunta-se, mas se o Estado assume o passivo da TACV em 12 milhões e vai assumir as indemnizações dos trabalhadores, portanto, no âmbito da reestruturação em 3 milhões de contos, então por que terá que ceder, portanto, todo o mercado e todo o negócio a Binter Cabo Verde? Por que a própria TACV, na verdade, a própria TACV, estando liberta desse passivo e estando assumido o montante das indemnizações, na verdade estaria de novo completamente renovado para novamente entrar no mercado e contrair novos empréstimos e fazer negócios. É o que se fez, aliás, com o Tente Eletra. Veja, veja, portanto, o que se fez com o Tente Eletra. Agora, eu vou dizer o seguinte, veja só, o Governo vai entrar, primeiro, portanto, vai entrar com cerca de 199 mil contos, que são os 30%, não é? Que vai entrar agora, que comprou da Binter. Mas para atingir os 49%, vai entrar com mais 126 mil contos, totalizando 325 mil contos ao mínimo. Na verdade, são 12 milhões. Na verdade, mais 325 milhões. Na verdade, serão mais 3 milhões de indemnizações. O Governo concedeu, só no primeiro trimestre de 2017, cerca de 2 milhões de contos de isenções a Binter. Não é? Está aqui. Mais 2 milhões de contos a Binter, que nós devemos somar. O Governo ainda vai pagar cerca de 800 mil contos para a devolução antecipada, portanto, do avião, porque previu que a partir de 1 de agosto, efetivamente, a Binter ia entrar e, portanto, que a TACV não. Portanto, previram a entrega antecipada do avião e vão pagar para isso cerca de 7 milhões, na verdade. Que era 20. Na verdade, de euros. Está a ver? E agora, porquê que vem agora um novo empréstimo em 1,7, portanto, milhões de euros? Justamente porquê? Porque, como sabemos, a Binter, afinal, não tem autorizações ainda para voar para os voos regionais. Significa que a TACV vai ainda continuar nas regionais. Logo, há que suportar os custos. Ou seja, nós estamos perante uma situação em que o país, o erário público, vai suportar cerca de mais de 18 milhões nesse negócio. Tá? E veja que, de facto, o negócio foi feito de forma atabalhoada, claramente. Porque veja que a Binter nem sequer ainda está autorizada nos voos regionais. A nível nacional tem autorização provisória.
Portanto, um negócio que ainda está por descortinar-se. O facto é que o Governo não dá informações. Nós pedimos uma comissão, a constituição de uma comissão de inquérito foi rejeitada no Parlamento, o que significa que, de facto, há algo a esconder, porque quem não deve, não tem. Onde um negócio é transparente, as coisas colocam-se na mesa. E a forma como o MPD tem tratado este dossiê, e agora nós estamos a ver os valores, são 18 milhões. Ou seja, nós perguntamos efetivamente o que justifica esse negócio, portanto, da Binter, sendo certo que ainda vão ser subsidiados. Portanto, quanto a TCV, mas não, espera. A Binter vem em Cabo Verde em 2014 muito bem. por mão do PICV. Exatamente. Segundo, só conclua para podermos ouvir o Paulo. Não, exatamente. Eu queria terminar dizendo o seguinte. Relativamente a portanto, esse negócio da Binter e a TCV, muita coisa ainda está a esclarecer-se. A verdade é que, permita-me terminar, é dizendo que se o governo efetivamente assume os 15 milhões, os 12 milhões de passivos, não é verdade, assume a indemnização, bem que com o restante de dinheiro podia, naturalmente, quer dizer, a TCV estaria em condições de novamente entrar no mercado. Mas permita-me só para concluir a questão da ruptura. A ruptura que o MPD propõe é uma ruptura que está espelhada no programa do governo. O MPD diz que defende um novo modelo do Estado. O MPD acredita sempre numa perspectiva, tem sempre a concepção liberal do Estado, a ideia do Estado mínimo, a ideia do Estado mínimo. A ideia de que o mercado pode fazer tudo. E por isso mesmo se justifica, não só para já a transferência dos serviços para as autarquias locais, a questão da regionalização. Veja que no primeiro trimestre de 2017, neste momento, o MPD já concedeu cerca de 10 milhões de contos de isenções aduaneiras a empresas, ao setor privado, 10 milhões de contos no primeiro trimestre, quando está a desmantelar serviços públicos que foram criados para apoiar os mais carenciados. Ou seja, a costela liberada do MPD está claramente à vista, mas eu só queria dizer ao meu colega Paulo Veiga o seguinte, veja que a história registra que as duas maiores crises que aconteceram no mundo foram crises motivadas pelo liberalismo. A crise de 29 e a crise agora de 2008 foram crises de mercado. Muito bem. Foram crises de mercado. Bom, pelo menos ficou claro que é uma diferença de ideologia e de visão do que é assumidamente. Nós acreditamos no privado, acreditamos que há matrizes também diferentes. Matrizes são diferentes, portanto aí é uma questão de assumição. Exatamente. E por isso é que a desmantelação dos serviços sociais o PCV não não é acredita na Binter, é uma empresa perspectiva privada de direitos cabo-verdiano. É uma empresa privada de direito cabo-verdiano, do qual o Estado vai ter 49%, mas nós não queremos ficar, o Estado não quer ficar com os 49%, vai colocá-lo à disposição dos empresários nacionais, porque nós acreditamos no privado, acreditamos na economia e acreditamos. É isto que fique claro que não há. Aqui estamos de acordo. Aqui estamos perfeitamente. Esta opção o PSV não concorda. Naturalmente, quer dizer, veja que eles não acreditam. Não acreditam, acreditam que o Estado tem que ser gordo. Ao CID. Veja a questão de ideologia. Não, ideologia. Mas veja que aquilo que nós defendemos em termos de ideologia em setores estratégicos para o país, como é que estão nos transportes, sejam marítimos ou aéreos, num país arquipelágico como nós, como Cabo Verde, nós entendemos que o Estado, portanto, não pode retirar-se por completo. Veja que esta preocupação foi suscitada também pela Justiça. É diferente. Veja, por exemplo, que o setor marítimo, praticamente, o setor marítimo está todo ele na mão dos privados. Agora o setor aéreo. Ou seja, se de repente o privado, os canários que estão cá em Cabo Verde, a Binter, ou qualquer outro privado estrangeiro, vem, faz investimento, mas ele faz os cálculos. A partir do momento que aquilo deixa de render dinheiro, que ele começa a perder, o dinheiro, ele vai embora. É a globalização. Ele desloca imediatamente do capital para o sítio onde pode ser melhor remunerado. Portanto, este é um facto. Bem, nós temos aqui que assumir que o problema dos TSV desde sempre foi um problema de gestão. E nós chamamos a atenção muito tempo desde sobre sempre essa é quando? Já agora, desde só para pontualizar. Desde sempre. Desde a existência? Foi problema de gestão. Com 40 foi anos? problema, sim senhor. Certo. Foi problema de gestão. Porquê? Porque quem foram, portanto, desde sempre, quem foram os diretores gerais e os administradores da TSV? Foram militantes de partidos. E até hoje isso continua. Você ganha, portanto, está no poder, ganha eleições, portanto, o João ou tem ou não capacidade, é seu militante, tem dívida de campanha, você aponta o João para
gestão de uma empresa como TSV. Amanhã... Há um João específico, não é? João Paulo. Amanhã o outro partido ganha, aponta o Manuel. Quer dizer, não há... Primeiro, não há lançamento de concursos. Nunca existiu. E nem agora vai existir, nem ainda que vai existir. Porque, como disse bem o colega, portanto, o Sr. Ministro das Finanças ficou de levar, aliás, o Governo ficou de levar para o Parlamento cabo-verdiano em finais de 2016 uma lei de concurso público e ainda nós estamos à espera, já vai fazer um ano. Portanto, este problema é um problema de gestão e nós, de facto, eu agora, portanto, entre o neoliberalismo liberalismo e o liberalismo, não, estagnação, não é? Economia estatizada, neoliberalismo. Nós somos o intervencionismo. Portanto, eu defenderia o liberalismo. Portanto, e não o neoliberalismo. O neoliberalismo, de facto, é excessivo. É excessivo, como diz bem o colega. Porque, de facto, veja o que é que aconteceu na década de 90, quando o MPD ganhou eleições. A economia crescia. Colocou todo o sistema financeiro, por exemplo, na mão dos privados. E o que é que ficou? Ficou com um golden share no BCA, que o PICV acabou por liquidar o golden share, portanto, na governação. Por imposição da OMC. Mas veja. Por imposição da OMC, que não aceita efetivamente que o Estado tenha privilégios num contexto do setor privado. Veja agora o que é que acontece. Veja agora o impacto. O BCV resolve. Portanto, eu me lembro, em 2013, 2014, nós fizemos essa intervenção no Parlamento por mais de 3 vezes, pedindo o BCV que baixe a taxa diretora para que o dinheiro fique mais barato, que o juro desça, para que os investidores possam ter acesso a investimentos. Então, portanto, isso de facto aconteceu. O BCV, em 6 meses, desceu a taxa diretora 2 vezes. E agora, o BCV tomou outra medida. Novamente, desceu a taxa, portanto, diretora. O que é que acontece? Eventualmente, os bancos comerciais poderão ou não, porque esta medida poderá ou não ter impacto. O dinheiro fica mais barato? Poderá ou não ter impacto. Portanto, como as taxas de juros são negociáveis, os bancos, como estão com excesso de liquidez, podem ou não colocar a taxa de juro abaixo do que estava. Podem, efetivamente. Mas veja que se o Estado... Mas os bancos não usam o dinheiro do BCV. Um momento. Porque, por isso que não tem efeito. Não tem efeito, porque, como eu disse, estão com excesso de liquidez. Agora, veja que se o Estado, neste momento, tivesse o golden share no BCA, não me venha com a história do AMC ou... Quem manda em Cabo Verde são os cabo-verdianos. Nós temos compromissos internacionais. Nós temos compromissos, mas nós não temos que ceder excessivamente pressões internacionais. Nós temos, desde 1975, nós estamos a governar a nossa cabeça. Nós temos que, de facto, tomar decisões que beneficiam o país. Também, apesar dos compromissos internacionais. Veja que se o Estado, nesse momento, tivesse o golden share no BCA, rapidamente as taxas de juros baixavam sim. Porque o Estado, com o golden share no BCA, eventualmente poderia haver uma concorrência, porque o Estado obrigava... passo o termo, obrigava o BCA a baixar as taxas de juros por causa do 10% do Golden Share que tem no BCA. Mas neste momento não consegue. E assim havia uma concorrência entre os bancos comerciais para efetivamente negociarmos uma taxa de juros mais... Não, os bancos disseram que esta medida do BCV não tem qualquer efeito. Pelo contrário, vem aumentar a liquidez dos bancos comerciais. Esta é a situação, porque os bancos comerciais, não usam o dinheiro do BCV. Se usassem, como iam comprar dinheiro a preço mais baixo, na verdade, tinha alguma vantagem, mas eles usam essencialmente os depósitos. Então, onde se deve mexer para o dinheiro ficar mais barato? E veja que um facto relevante que nós devemos apontar aqui é que neste 1 ano e meio de governação nós temos que a dívida interna de Cabo Verde, a dívida interna está a aumentar. Aumentou para 32,7%. De quanto? A dívida interna. Estava em 29, não é? A dívida interna. Justamente porquê? Porque por causa do Estado e do Governo estar a sacar recursos à banca comercial. Não é? Está a sacar dinheiro à banca comercial, em concorrência com os privados, naturalmente, na verdade, e com a implicação de, primeiro, a dívida interna vai impactar na dívida global.
as taxas de juros também estão a aumentar. Ou seja, aquilo que o governo prometeu, fazer o crédito à economia. Está a fazer o contrário, ou seja, é o governo, é o Estado, que vai à banca. E a banca, como tem mais garantia financiando o Estado, porque tem sempre garantias do retorno, o Estado, afinal, pode demorar, mas paga sempre. E, portanto, a situação que nós temos é esta. Os privados não têm acesso, portanto, ao financiamento bancário, porque eles estão a ser justamente consumidos pelo próprio Estado, pelo próprio governo. Portanto, a dívida interna, como sabe, aumentou em 32%. Portanto, o Estado foi buscar cerca de 5 mil milhões já nesta fase, portanto, a banca comercial. Quem me pode responder onde se deve mexer para o dinheiro ficar mais barato? Primeiro, temos que pôr a economia a crescer. Certo. Porque os bancos querem garantias e querem um mercado para emprestar o dinheiro. Se temos uma economia estagnada, como tivemos nos últimos 5 anos, estamos com um problema. Claro que vamos ter sempre excesso de liquidez. Depois temos que criar os mecanismos para dar garantia aos bancos e ter o sistema, que é o que nós estamos a fazer. Para dar acesso ao crédito, aos investimentos, porque a dimensão dos nossos bancos também é pequena. Os nossos bancos não conseguem financiar muitos projetos grandes, por exemplo. Não têm capacidade. Por isso está-se a negociar, por isso criou-se a Progarante, que é um instrumento de garantia bancária para fazer face das médias pequenas empresas, poderem ir buscar e ter garantias neste sentido, que vai ser capitalizado em 100 milhões de euros, permitindo também as empresas internacionalizar. Por isso criou-se a Proempresa, que também vai criar, ajudar os jovens e os empresários que estão a iniciar, a ter garantias e a promover não é a inovação, a promover o empreendedorismo. Portanto, as medidas estão a ser tomadas. E essas foram as medidas que não foram tomadas. Mas aqui, é para voltar, mais uma vez tem a ver com o conceito. O PICV defende que o Estado é que deve ser tudo. Mesmo gerindo mal. Temos prova, a TCV foi mal gerida, o novo banco foi mal gerido, o projeto Casa para Todos quase que faliu a empresa IFH. Quer dizer, está tudo quando é estatal. Enquanto que as empresas que foram privadas nos anos 90, diga-me um que não esteja de saúde. Sim, mas eles não acreditam, mesmo depois de 15 anos. Não acreditam nisto. Não acreditam. Portanto, aqui há uma diferença. Não, eu quero somente pontualizar essa questão da criação de Proempresa e Progarante. Não foi criado nada por enquanto, colega. Foram mudados os nomes. Havia o ADEI, que foi extinguido, que não funcionava bem, é o bem da verdade, não funcionava bem, e nós fartamos de criticar, de facto, a ADEI. Portanto, nós pedimos, muitas vezes, o novo governo para fazer uma reconfiguração da ADEI, para que pudesse desempenhar, de facto, o papel preponderante no seio dos empreendedores. E, de facto, neste momento, o governo mudou de nome. Em vez de ADEI, extinguiu-se a ADEI, colocou-se o nome de Proempresa. Se extinguiu-se a ADEI, criou-se alguma coisa em substituição. E o Progarante ainda não está criado. O governo disse que vai criar. De 8 milhões de euros. Vai criar, mas ainda não criou. Agora, o problema não é somente criar ou mudar nome. O problema é estas instituições funcionarem na prática e que ainda não estão a funcionar. Ou seja, ainda os empreendedores, os micro e pequenos empresários estão com os mesmos problemas que tinham antes. Nós queremos que estas instituições funcionem o mais rapidamente possível, para que sim, a economia possa crescer, gerar riqueza e, portanto, gerar postos de trabalho para nós podermos reduzir a taxa de desemprego no país e para que nós possamos melhorar os rendimentos
das famílias cabo-verdianas. Os Isso é que é o mais transportes principal. em ilhas fazem-se também pelas ligações marítimas, mares. Temos situações, agora anunciada a situação da Praia da Guarda, que cerca de 4 anos depois volta, felizmente, a navegar no próximo dia 31. Vai ligar para já a notícia todas as ilhas, mas com enfoque especial para São Nicolau e Maio. Começo agora pelo PICV, João Batista. Não era possível tirar a Praia da Guarda da DOCA muito mais cedo? Como sabe, o Governo, portanto, também deu explicações relativamente a esta matéria e as explicações são válidas para todos. Trata-se de um barco que foi adquirido, portanto, em finais de 90. 98, 99. Exatamente, porque eu me lembro na altura, nós enquanto advogados, participámos também nesse processo, na altura me lembro perfeitamente da Operação Praia da Guarda. Mas trata-se de um barco, portanto, que antigo, mas um barco muito funcional, com grandes valências, e que as peças precisavam ser, de novo, localizadas e até construídas. Portanto, levou o tempo que levou. Nós devemos dizer que trata-se de um barco com grandes capacidades que vem, naturalmente, a dar um reforço importante às ligações marítimas entre as ilhas, que são completamente deficitárias. E temos o caso do Maio, da Ilha Brava, temos a Ilha de São Nicolau. E, portanto, não há dúvidas que vem dar uma guinada importante. O problema de Cabo Verde nas ligações marítimas foi que, aí está, portanto, as privatizações. Portanto, foram justamente na década de 90 que nós privatizamos vendemos toda a frota que nós tínhamos em termos de barcos. Portanto, foi aí justamente que o país começou, portanto, no seu pecado, o pecado original. Aí está, aí está, portanto, a questão dos mercados, do liberalismo, do acreditar nos mercados, nos privados. Nós acreditamos nos privados, porém, nós achamos que os privados, as pessoas individualmente, podem, sim senhor, serem felizes, realizarem o seu sonho. Acreditamos também que, havendo um empurrão do Estado, nomeadamente em setores chaves, não é verdade? Aquilo que a nossa política social tem sido isso, acreditar que o ser humano pode realizar-se mais rapidamente, não é verdade? Se efetivamente houver um empurrão do Estado, sobretudo para aqueles que têm menos possibilidades. É para isso que existem as políticas sociais. Porque não há nenhum Estado, portanto... 3 milhões. Sim, mas porquê? Porque é uma empresa tão bem gerida, tão bem pensada, não. que Tem a ver, o Paulo sabe que tem a ver. Encontraram um país com vários privados a operar. Sabe o que é que aconteceu? Desregulamentaram o transporte marítimo por completo. A maioria dos barcos perderam-se por acidente, por não terem a visão e a capacidade de regulamentar o mercado. Perdemos 8 navios. 8. Em 15 anos perdemos 8 navios. Sim, mas veja que... E o último, nem quero falar... Sim, há esse problema da regulação, há o problema da supervisão. Mas e então esses privados querem aproveitar desses navios? O sistema não falhou... Paulo, por o Estado não ter navios ou ter navios. Não, mas são os não privados. Tem a ver com nenhum mas liberalismo. Veja que o Praia da Guarda, por exemplo, foi agora, houve um investimento para a recuperação da Praia da Guarda. Recuperamos a Praia da Guarda porque deixaram o país. Justamente. E o Estado tem que, quando há déficit, o Estado tem que cumprir. Mas é por isso, é que os privados, portanto, aproveitaram-se do problema da regulação e supervisão, na verdade, não fizeram os investimentos que eram preciso fazer. Daí, mas nós continuamos a entender da que sempre, portanto, é esse problema. É do Estado. Esse sim é o trabalho sim, senhor, do Estado. Mas a questão central é, quando nós passamos setores chaves, fundamentais para o funcionamento da economia de um país como Cabo Verde, arquipelágico, toda ela para os privados, nós corremos sempre esses riscos. Mas isso corremos sempre. Não era mais viável, era mais barato para o Estado comprar um navio novo e não recuperar a Praia da Guarda? Não. Para começar, isto tem que se explicar. Um navio novo manda-se fazer. Leva 2 a 3 anos a fazer. O meu colega aqui é da área, pode explicar melhor. Mas o nosso objetivo... há de ser recomposto. Não. Eles podiam ter comprado, mas não fizeram. Antes podiam ter recuperado o Praia da Guarda antes. O Praia da Guarda não subiu a doca. O Praia da Guarda, que o meu colega de São Vicente há de confirmar, o Praia da Guarda esteve 2 anos encostado. Nem tentaram arranjar o Praia da Guarda.
Então, o a Praia da recuperação Guarda, não o Praia da Guarda subiu a DOCA em 2016. Em que mês? Não sei precisar, mas subiu a DOCA Bom, 3 anos depois de estar já parado. sempre dizer que é do período do MPD. Não, Diz mas que é eu não estou a 2016. dizer que Aí mas está. levou 3 anos, que é para o barco subir a DOCA, para se depois pedir as peças. Mas eu vou-lhe dizer outra coisa do Praia da Guarda. Quando se comprou o Praia da Guarda, os alemães que vieram cá fazer o estudo e que desenharam o barco para as águas de Cabo Verde, tinham, e foi deixado e entregue ao governo do PICV em 2000, o projeto de se encomendar mais 2 navios iguais. Em 2000 ainda não havia PSV no governo. 2001. Ok. Passou-se o projeto tem que todo. colocar E o sempre que é que foi carteira feito? do PCV. Desistiu-se por completo disto. E não se fez as irmãs do Praia da Guarda. Por isso que é um navio único. O problema... Era para ser como Barlavento Altavento? Hã? Era para ser como Barlavento Altavento, Praia da Guarda? Sim, era para ter mais irmãos. Eram 3. O projeto inicial era 3. O financiamento, tudo o projeto foi passado para o governo. Por algum motivo, por decisão do governo de então. Gestão, que nós respeitamos. Não estamos aqui. Agora, esse é o motivo. Agora, o Praia da Guarda também, por falta de regulador e de supervisão, foi dado a uma privada. Prometeram a esta privada que recuperavam o barco antes de entregar. Não recuperaram. Entregaram o navio. Ela pôs o barco a funcionar com os mínimos possíveis e depois, quando entregou o barco estava no estado que estava. Esse é que é a realidade. Aqui o importante é porque é que não tivemos regulação e porque é que permitimos perder 8 navios. Por falta de regulação. Isto é que temos que perguntar o porquê. Até vidas se perderam por isso. João Santos. Não, outro problema de gestão. Este agora é da gestão do próprio Estado, porque o Praia da Guarda só chegou ao ponto que chegou foi o Estado, foi o governo PICV. Portanto, o Estado, quem gera os recursos do Estado é o governo que foi eleito. Portanto, neste caso concreto, como disse bem o colega Paulo, aqui, portanto, o governo teve culpa, portanto, e tem como o meu colega aí, tem que dar mãos espalmatórias, porque de facto o Praia da Guarda só chegou no estado em que chegou por causa da má gestão do navio. E faltou fiscalização. Faltou tudo. Faltou fiscalização, faltou responsabilidade por parte do governo naquela matéria. Veja que é verdade, o Praia da Guarda esteve 1 ano e tal, quase 2 anos encostado ao Porto Grande. E, portanto, nós, de facto, num país pobre como Cabo Verde, nós não podemos dar ao luxo de desperdiçar os nossos recursos, porque senão são os contribuintes que pagam. Agora, nós estamos satisfeitos, o Praia da Guarda já foi recuperado, neste momento vai haver 3 navios a ligar, portanto, as ilhas, o Praia da Guarda, 3 navios do Estado, não é? A Praia da Guarda, Crioula e Liberdade, não é? Neste momento, o Liberdade... Crioula ainda está em stand-by. A Crioula vai ser certificada em breve, já está. É o Liberdade que vai, portanto, vai para a DOCA já. Sim, a Liberdade que portanto, já passou o tempo. Portanto, nós já pensamos que as ilhas vão ficar abastecidas durante algum tempo. Nós pensamos que terá que haver, de facto, muita responsabilidade nesta matéria por parte da Fast Ferry, que vai gerir os barcos, porque o Estado, neste momento, tem 49% do Fast Ferry, não é? Nós estamos a fazer os votos para que tudo corra bem e para que São Nicolau, principalmente São Nicolau e Maio e Brava, as ilhas com mais dificuldades, não fiquem, digamos, novamente no problema de stand-by com transportes marítimos, para que aquelas populações e os produtos que são produzidos... Os 49% não vão ser privatizados, Paulo. Para que os produtos que forem produzidos naquelas ilhas possam ser... que o Fast Ferry venha a ser privatizado com o déficit que tem. Não, se o Estado vender os Deixa só de participação. concluir primeiro. Portanto, para que, de facto, os produtos produzidos naquelas ilhas, naquelas regiões, e bem como também as pessoas possam movimentar para outros cantos do país e assim, portanto, prevalecer a mobilidade tanto em termos de pessoas como em termos de produtos para
daquelas ilhas para outros cantos do país. Deseja os 49% do Estado na festa de férias privatizados? Não, eu estou a perguntar, quer dizer, como disse... Não, estou a perguntar exatamente, porque... Não, é até mais que 49%, porque os outros são as câmaras da Brava, Fogo, portanto, é Estado, na sua... Está a dizer Estado só o Governo, mas os outros parceiros da festa São as câmaras de Fogo da Brava. Fogo da Brava. Mas a questão interessante, logicamente, é que a questão se coloca sempre se o Governo vai ou não privatizar a sua parte. Tendo em conta, na linha daquilo que nós estamos aqui... Não, o Estado, estou a dizer, o Estado... O atual Governo vai abrir mão da parte da porcentagem do Estado. Sim, se o Governo vem da parte que lhe cabe. Portanto, é uma questão que... A nossa política pelo transporte marítimo é ligar as ilhas de Cabo Verde com navios novos. Nós estamos a finalizar os estudos sobre os transportes marítimos, vamos fazer a concessão disto envolvendo os armadores nacionais e pensamos que se é necessário ter um armador com know-how e capacidade financeira internacional para ligar as ilhas de Cabo Verde com navios completamente novos e adequados às nossas águas. Porque nós temos um problema com os navios Criolla e Liberdade, que, para além de ter um custo operacional muito alto e deficitário, não são próprios para as nossas águas. E por isso é que nunca conseguimos pôr os dois a funcionar. O PCV nunca conseguiu pôr os dois a funcionar, porque também o Liberdade foi para a DOCA, eu deixo para o colega dizer há quanto tempo que está aí parado. Portanto, é mais outra questão de gestão. É por isso que eu admiro, só um segundo, é por isso que eu admiro às vezes os nossos técnicos, os nossos governos. Quer dizer, o Criolla e o Liberdade, o navio Liberdade, foram construídos de base. Construídos. Agora você vai construir um barco que não compactua, que incompatibiliza com as nossas águas. Isto é um autêntico disparate e nós, como já disse anteriormente, nós temos que deixar de desperdiçar os recursos dos contribuintes de qualquer forma. Isso, de facto, é complicado. Vamos para o próximo tema. Eu agora introduziria aqui o tema segurança e insegurança, que o João Santos Luís fez alusão profunda no início deste programa, também o deputado do PICV, o sentimento de insegurança, as pessoas com medo de saírem para as ruas com as famílias por causa de serem assaltadas, que a atual legislação quase que protege o assaltante e não o assaltado. João Santos. Sim, não, é uma verdade e, portanto, nós estamos perante uma situação que... apesar de todo o esforço que o Governo, através do Ministro da Administração Interna, vem fazendo, os projetos ainda não têm efeitos práticos. Pensamos que em 2018 poderá vir a ter algum efeito prático, mas até lá nós estamos a verificar que, portanto, o medo ainda persiste no seio da população. As pessoas não saem à rua à noite com medo. Pessoas são assaltadas à luz do dia, e isso é uma verdade, eu não estou cá a inventar nada, mas eu digo sempre, nós não vamos poder combater a insegurança somente com a opressão. Nós estamos a lançar um desafio ao governo do MPD para criar políticas públicas assertivas para nós podermos, de facto, dar combate a este flagelo. Porque, do nosso ponto de vista, não vale a pena estarmos a criar mais prisões, a fazer mais esquadras, mais comandos, recrutar mais polícias, se nós não apostarmos efetivamente, fortemente, nas políticas públicas, por forma a combater esta questão. Porque veja que nós não conseguimos colocar um polícia para cada cidadão. Isto é impossível. É impossível e nem seria, de facto, bom. De forma que esperemos que os projetos que o Governo tem na área de segurança poderão vir a surtir algum efeito a partir de 2018. Portanto, esperemos também que o Governo, a semelhança do Governo anterior, tenha um programa de recolha de arma que está na mão do cidadão. Nós não defendemos que a arma deve estar na mão do cidadão, não é?
Veja que isto acontece com muita frequência, pessoas a atirar contra pessoas, a queima-roupa, etc. Portanto, isto tem que acabar. E eu aqui nós desafiamos o Governo a criar um programa, como já disse, a semelhança do Governo anterior, um programa, infelizmente o Governo anterior criou o programa por 6 meses e depois não deu continuidade. Nós gostaríamos de ver este programa reativado para, de facto, que a arma saísse da mão do cidadão comum, porque senão daqui a pouco nós vamos ficar como os Estados Unidos. Vamos liberalizar, portanto, as armas, cada cidadão compra a sua arma e pronto, e aqui não há problemas. Nós não queremos isso, não queremos que isso aconteça. E, portanto, as armas devem sair da mão do cidadão e para que, de facto, nós termos mais tranquilidade e, sobretudo, um país, digamos, como Cabo Verde, que aposta, infelizmente, portanto, é praticamente somente no turismo. E, por isso, nós também já desafiamos o Governo a procurar outras vias de desenvolvimento, nomeadamente a industrialização, não é? Que não só o turismo, porque, de facto, veja o que é que acontece na Boa Vista, com turistas, no Sal. Nós temos que acabar com isso de vez. Estas medidas têm que ser medidas tomadas, medidas corajosas, devem ser tomadas para, de vez, acabar com isso e para nós termos uma população mais tranquila e podermos receber também pessoas e viverem em paz, com tranquilidade aqui na nossa terra. João Batista. Bom, como disse na fase inicial, a segurança é uma dimensão crítica do Estado-nação. E o facto é que nós, no passado, muitas medidas que foram pensadas e tomadas foram todas elas flanqueadas pelo MPD na altura, através dos deputados no Parlamento e também de outros ativistas fora do Parlamento, acharam que aquelas medidas eram desnecessárias e que não tinham efeitos. Portanto, a questão da recolha das armas, na verdade, o MPD gozou com essa medida na altura. E eu me lembro quando se fez o balanço das recolhas que a ministra fez e apontou, agora não me lembro bem o número, mas era realmente um número muito baixo, usaram, portanto, que aquilo não tinha nenhum impacto. E hoje, o MPD agora está a colher justamente, digamos, aquilo que semeou. Ou seja, nós temos hoje um governo que tem mais efetivos, porque entraram mais efetivos em 2016, não é verdade? Tem mais recursos orçamentais, não é verdade? Porque nós demos mais recursos no orçamento de 2017 para a Polícia Nacional. O facto é que a criminalidade tem aumentado. Ou seja, essa é a realidade. Veja que o crime complexificou-se com a entrada do novo governo, não obstante ter mais efetivos e ter mais recursos. Isto é um facto. Porque aquilo que acontece agora não acontecia. Não acontecia antes. Não é verdade? Não acontecia. E nós estamos de acordo em como o crime complexificou-se, não é verdade? Digamos, exatamente. Tem vindo não é que não acontecia. Não, acontecia, mas como disse, veja, nem vou mencionar o que é que aconteceu em homicídios e de quem. Não, homicídios... E tentativas de homicídio muito a bem. quem. Sim, senhora, sim, senhora. Não podemos aqui dizer que isto passou a acontecer a partir de 2016. Mas veja uma coisa, veja, quando nós falamos, não, veja, a tentativa, a homicídio o caso da mãe da inspetora, da Polícia Judiciária. Nós sabemos que esses crimes têm a ver com crimes transnacionais. Tem a ver com alta criminalidade. Mas nós tínhamos também um facto, é que, anteriormente, nós víamos muitos deputados, são advogados, nas portas dos tribunais, portanto, a defender réus em processos complexos dessa natureza. Ou seja, não havia um comportamento dúbio. Ao mesmo tempo que se pedia, portanto, mais medidas e mais segurança, na verdade, nós tínhamos os mesmos deputados, que eram advogados, nos tribunais a defender e a franquear o Estado, portanto, a utilizar todos os recursos, nomeadamente as imunidades parlamentares. Portanto, esta é a realidade. E que nós hoje temos... Portanto, o MPD está a colher justamente isto. O crime... deputado da Nação não deveria defender casos do tipo? Eu como advogado, cada um fala por si. Nós vamos ter que aprofundar. Eu estaria na linha... Exatamente, eu acho que essas incompatibilidades... Aí que seriam as incompatibilidades. As incompatibilidades aí é que nós deveríamos ir justamente. Porque veja que neste momento o Estatuto dos Deputados diz que o advogado não pode ser perito ou advogado em processo contra o Estado. Processo civil contra o Estado. E é essa a argumentação que os colegas utilizaram. Não, dizem que é processo civil e estavam a defender réus em processo crime. E que todo réu, todo orgulho tem direito à defesa.
Eu acho que isto depende de deputado para deputado e de advogado para advogado. Eu, pessoalmente, não aceito defender processos crimes nos tribunais. Eu não faço isso, justamente porque, para já como político, coloca-me sempre numa situação complicada. Percebe? Eu, quando vou ao tribunal, eu defendo um réu num processo de violação. Não é verdade? Eventualmente, esse réu há de ficar satisfeito comigo, com a minha defesa. Mas como é que ficará, portanto, a vítima e os familiares? E eu... Pode perder um voto. Exatamente. Muitos votos. Portanto, o crime não compensa. Para mim, enquanto advogado, financeiramente não compensa. Mas eu politicamente, então, fico a perder, portanto, muito. É porque eu estou a dizer que a criminalidade, portanto, aumenta. O governo agora vem escudar-se no programa Cidade Segura. Mas veja que a Cidade Segura, portanto, só agora foi assinado o protocolo. Já estamos em 15 meses de governação e eram medidas de emergência. Era tolerância zero, na verdade, mas eu acho que a tolerância zero e outras cantilheiras, porque, na verdade, as tolerâncias, portanto, continuam, como disse há dias um deputado no Parlamento, tolerâncias 1000, não há tolerância zero. A Cidade Segura só vai impactar em 30% da criminalidade nos grandes centros urbanos e fica, portanto, como tratar a questão do 70% da criminalidade que vai continuar. Os assaltos a turistas põem em causa, nós neste momento o país tem 700 mil turistas entraram em Cabo Verde em 2016. O governo propõe atingir a meta de 1 milhão de turistas. Mas como sabe, o maior centro emissor, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, já está a dar avisos para as pessoas não virem para Cabo Verde, tendo em conta a situação da criminalidade, portanto, no país, os dados que existem, apesar do primeiro-ministro Luís Correia Silva desvalorizar. Ele disse publicamente, na rádio, ouviu-se, que ele disse que eram ruídos e que o governo iria apostar numa campanha de marketing, quer dizer, como se os ingleses fossem uns ignorantes, não são. Eles têm dados, sabem, portanto, o que está a acontecer efetivamente. E isto é mau para Cabo Verde. Nós temos que inverter isso. O governo tem que contornar esta dimensão e dar segurança, portanto, aos cabo-verdianos e dar segurança a todos aqueles que visitam o país. E veja que, concordo com o meu colega João Santos Luís, que a questão de segurança não pode ser vista apenas do ponto de vista da repressão policial e apenas das polícias. E o governo do MPD disse que, efetivamente, tinha um conjunto de políticas públicas sociais que passavam por urbanização, eletrificação, portanto, mas a verdade é que está a acontecer o que é? Nós temos, de um lado, a desativação de políticas sociais, extensão de serviços sociais, a eletrificação, até este momento, continua apenas o projeto Sagilhas, que vem, portanto, o investimento que vem de trás, ainda não há nenhum projeto novo lançado, portanto, pelo atual governo. O programa ligado, digamos, à água e saneamento e mesmo portanto, aos cadastros que estão em curso, são do MCA, vem da governação anterior, não é verdade? Portanto, não existem neste momento medidas concretas que estão a ser anunciadas. Agora, diga uma coisa, veja o seguinte, Paulo, veja que olhamos para 2017, o orçamento de despesa de 2017 foi ainda executado em 17%. 17% do governo, portanto, não avança com o orçamento. 17%, basicamente para funcionamento. Portanto, e nós temos as famigeradas cativações. As cativações, o que é que são, afinal? São recursos que o governo escreve no orçamento, que vai transferir e não transfere. E as cativações aumentaram já nesta fase em 648%. Está a ver? 648% dos recursos estão cativados. E veja quem são os afetados. Primeiro, órgãos de soberania. Na verdade, que vai o montante quase está aí, portanto, por regularizar cerca de 500 mil contos. E nós temos aqui outros que são os fundos de serviços autónomos. Veja só, temos aqui os hospitais, as Forças Armadas. As Forças Armadas, como sabe, na sequência do Monte Jota, que nós vimos o problema das comunicações, nomeadamente, o governo disse que ia fazer investimentos e tal por fora. Mas não, esses investimentos não estão a ser feitos. Na verdade, os recursos estão aqui, estão cativados. Estão cativados. Veja a Polícia Judiciária. Cativado. Vamos ouvir Paulo Veiga. Vamos falar sobre isso. Primeiro, sobre a criminalidade. Estamos satisfeitos? Não. O povo sente seguro? Não. São factos. Agora, que a criminalidade não tenha aumentado também é um facto. Os dados não estão publicados.
Mas não Se tem for o site aumentado. do Ministério, Eu tem não dados dei- até 2015. Eu não disse Está que no estão... site, não tem dados. Mas não foram e já foram anunciados. Até o CID fez um parecer sobre isto. A criminalidade em São Vicente aumentou. Mas diminuiu na praia, diminuiu no cômputo geral. Para começar. Há uma sofisticação? Há sim. Nós não vamos comutear a realidade. Agora, como é que encontramos as forças policiais? Sem fardamento, falavam por telemóvel, se o saldo acabar, não há rádio de comunicação, sem meios de mobilidade, sem o acordo remuneratório que deveria ter sido feito, com alguma desmotivação, isto tudo já foi resolvido. Mas a criminalidade, Isto então, o tudo impacto. já... Não, mas isto leva o seu tempo impacto. e isto tudo já foi resolvido. Para atacar a criminalidade, temos a Cidade Segura, que em janeiro de 2018 já a fase da praia estará implementada. A seguinte fase será em São Vicente, Sal e Boa Vista, o que vai diminuir significativamente 30%. a criminalidade contra os turistas em Sal, Boa Vista e São Vicente. Porque isto é extremamente importante. E depois foi lançado o Programa Nacional da Segurança Interna e Cidadania, que não só tem a vertente repressão, tem a vertente prevenção. Mas nós temos que analisar de onde é que estamos a sair. Como é que a nossa sociedade está e como é que as coisas estão. E isto leva o seu tempo Paulo, a mas ser. Mas como é que chegamos cá? Mas o empírico Como é que é chegamos cá? exatamente. Chegamos cá porque tomamos poder em 16 de março e em 15 meses fizemos Quando é que isso? disseram Não. que tinham soluções. Nós temos soluções. É isso. Agora, Diziam que não, curto vocês tiveram 15 anos e não conseguiram. Pois, o problema é Nós complexo. estamos a implementar as nossas soluções. Agora, não são milagres. Como eu já tinha referenciado antes. Se vocês têm alguma solução milagrosa, que nos digam que nós implementamos. Mas de qualquer Agora, forma, deixe-me- que se está a trabalhar, encontras uma força policial desmotivada. Encontras um caos total em termos de salários. Qual é o timing para sentir o efeito dessas medidas? Hã? Qual é o timing, o tempo, para sentir o efeito Nós, dessas medidas? eu já lhe disse, os dados vão ser divulgados e os dados vão mostrar que há uma diminuição da criminalidade. Já agora, quando é que temos esses dados? Hã? O problema é que nós... No site nós- estão os dados de 2015. Nós, no site da Polícia Nacional, ainda hoje estive a ver, nós não temos dados relativos a 2016, não temos 2017. Normalmente, quando não se publicam dados, é porque alguma coisa há a esconder. Quer dizer, não acredito que se as coisas estivessem a mil maravilhas, que não estariam todas publicadas. Aliás, Bom, mesmo mas agora, esse lançamento agora do ficou programa... claro que o PCV não sabe o que aumentou. Tem o sentimento não, de... sabemos. Eu queria só introduzir aqui Não, neste não aspecto, sabe, não tem neste- dados. Quer dizer, neste estamos capítulo- aqui a adivinhar. Neste capítulo da segurança, a questão dos assaltos, temos um caso que badalou no mês de maio, de 7 de maio, uma ex-presidiária, Zani Filomeno, que foi, alegadamente, sofreu um atentado na sua residência. Nós temos a impressão que é uma pessoa que cumpriu uma pena por um processo de ligação ao submundo da droga. Ela teria dito que colaborou com a justiça para ter proteção. Entretanto, foi abandonada à sua própria sorte. Há indicações que ela, neste momento, está com a pressão do Estado. Está. É verdade? É verdade. Eu Dê-nos- pessoalmente já vi a senhora com a proteção do Estado. Mas é normal Até que uma foi na pessoa... casa parlamentar. Não sei o que ela Como, foi lá como, fazer, como? mas foi na casa parlamentar. Cruzei-me com ele no Mas é corredor. normal que alguém que tenha Está colaborado com a força. justiça... Hã? É normal que alguém que tenha aparentemente colaborado com a justiça num caso delicado como este tenha sido deixado à sua sorte durante muito tempo? Eu acho que não. Eu concordo plenamente que não e não sei qual é o acordo que foi feito. Mas este caso vem de quando? É isso é que preciso ver. E quem a abandonou a sua sorte? É o Estado. Nós agora estamos a dar a proteção. Mas
Ela não, de certeza não foi depois de 16 de março de 2016. Portanto, as coisas têm que ser vistas quem é que abandonou e porquê. Porquê que os acordos não foram cumpridos? Que ela diz, eu não tenho conhecimento, portanto eu não estou aqui a afirmar e nem estou aqui a acusar ninguém. Agora, se é verdade o que ela disse, que eu li como o senhor jornalista deve ter lido e os colegas devem ter lido, Sim. É um julgamento de... Não, Batista. Não, justamente, quer dizer, nós de facto também não conhecemos o acordo que foi feito. Mas eu devo dizer que em 2005 nós aprovamos uma lei de proteção de testemunhas. Sim. Não é verdade? E esta lei era fundamental, justamente que, como sabe, a lei de lavagem de capitais foi aprovada em 2003. Não é verdade? Nós estávamos a entrar em processos complexos e que fazia sentido nós termos uma lei de proteção de testemunhas em processos crime. Esse passo foi muito importante para a proteção de testemunhas. Hoje, quando vejo, acho que, quanto a mim, esta lei eventualmente merece ser revista. Pelo menos para se salvaguardar a situação da testemunha no pós-processo, porque o diploma está configurado para testemunha em processo e não acautela situações pós-processo, em processos complexos, como o caso da senhora que mencionou. Portanto, também nós temos informação que ela, neste momento, tem proteção do Estado e nós consideramos que qualquer arguido, qualquer réu, tendo sido condenado e tendo cumprido já a pena, na verdade, pagou efetivamente aquilo que o pecado, o crime que cometeu. E tendo estado em liberdade, estando em liberdade, merece toda a proteção, como qualquer cidadão merece a proteção do Estado caso tenha a sua vida sob ameaça. Porque nós temos que isto deve ser estendido a todo mundo, particularmente aqueles que, quanto a mim, prestam colaboração em processos extremamente complexos, como o processo Voo da Águia, e portanto, isto poderia, de outra maneira, ter um reflexo extremamente negativo, digamos, nas investigações, outras que podem acontecer e outras pessoas que podem eventualmente colaborar e não colaboram porque têm medo da represália que pode acontecer mesmo no pós-processo. João Santos, deduzo que o CID poderá ter alguma informação a mais porque consta que ela foi recebida pelo resultado do CID. Não, na verdade, nós achamos que todo o cidadão tem de ter, digamos, proteção pelo Estado quando se sentir-se ameaçado. E quanto mais não seja uma pessoa que efetivamente terá colaborado com a Justiça, aliás, o próprio Código Penal, não é? Daqui o jurista pode depois esclarecer, o próprio Código Penal salvaguarda este preceito, que as pessoas que colaborarem com a Justiça devem ser protegidas, portanto, pelo Estado. Mas agora eu estou a ouvir do colega aí, que também é jurista, da falta, digamos, de atualização desta tal lei de proteção de testemunhas. E do meu ponto de vista, sem esta lei, se a lei não está a funcionar, de facto fica difícil, efetivamente, de uma eventual proteção, portanto, do cidadão. De forma que eu aqui desafio o Governo para, de facto, se esta lei não está a funcionar, ou está desatualizada, que coloque esta lei, que atualize esta lei, não é? E de facto, faça as coisas funcionar como deve ser, para que os cidadãos sejam protegidos, quanto mais não seja num caso destes, não é? Estamos mesmo a esgotar o nosso tempo, não gostaria de terminar sem antes analisar o estado atual dos partidos. João Santos, como é que vai a saúde da UCID? Não, a UCID, portanto, como sabe, é um partido que nasceu em 1978 e, infelizmente, portanto, o partido teve alguns percalços, portanto, logo na viragem política, na década de 90, e não conseguiu, efetivamente, participar das eleições a 13 de janeiro de 1991, porque só efetivamente veio a ser oficializado no Supremo Tribunal de Justiça 6 meses depois. Portanto, nós temos vindo a fazer o nosso trabalho. Veja que nós estamos a correr, como se diz num bom crioulo, atrás do prejuízo. Temos vindo a fazer o nosso trabalho, temos vindo a crescer
Temos cumprido com todas as nossas, digamos, responsabilidades juntamente das entidades nacionais, nomeadamente o Tribunal de Contas portanto, e outros. Neste momento o partido, eu acho que, do meu ponto de vista, da minha análise, o partido está de boa saúde, não é? Portanto, desde 2006 está no Parlamento, com 2 deputados, 2011 com 2 deputados e agora 2016 com 3 deputados. Nós estamos já a fazer o nosso trabalho, estamos já a crescer. Portanto, internamente não temos nenhum problemas. Estamos já, só para título de informação, vamos realizar o 17º Congresso, portanto, no mês de novembro, próximo mês de novembro, se Deus assim quiser. E todas as coisas estão a correr bem. Nós esperamos que daí até 2021, ou do mês de 2020, nós possamos estar mais crescidos para ganharmos mais confiança, portanto, da população de Cabo Verde, de Santo Antão à Brava. Há a perspectiva de um CID mais nacional? Eu não concordo com esta questão, eu vou responder. O CID é um partido nacional, e até porque a Constituição não permite partidos regionais. Há pessoas que dizem só porque, digamos, o CID elege ou já elegeu deputados só em São Vicente e, portanto, vai ao Parlamento, defende somente São Vicente. Não é verdade. As intervenções da UCID no Parlamento são intervenções a nível nacional. De vez em quando é claro que, portanto, terá que se pôr a tónica no círculo onde é que o deputado foi eleito. Os meus colegas também fazem isso, mas quando são questões de índole nacional, a nossa intervenção é para todo o Cabo Verde, e de forma que, portanto, aliás, nas últimas eleições nós concorremos nos 13 ciclos eleitorais. Nós sabemos que temos tido alguma dificuldade, principalmente, portanto, nas ilhas, que elege somente dois mandatos, mas nós estamos a trabalhar. Aqui na praia nós estamos a pensar, portanto, eleger, portanto, já tínhamos feito os contactos anteriores, mas estamos afincadamente a trabalhar para eleger a nossa direção regional aqui em Santiago Sul e em Santiago Norte, para podermos ir trabalhando e, como disse, ganhar a confiança da população de uma forma geral e conseguir crescer nas próximas eleições que acontecerão em 2020, 2021 no país. Só para não pus a questão no sentido de codificar o CID como partido regional, mas precisamente porque não concorreu em 22 círculos eleitorais, nesse aspecto. Tá bem. João Batista. Bom, eu devo dizer que o PICV é um partido maduro que, portanto, tem a história que tem. E nós estamos a passar para a segunda fase da oposição, sempre depois de 15 anos de governação, e naturalmente que estamos a fazer o caminho normal. O partido está bem na sua globalidade. Devemos, entretanto, ressaltar que temos o problema aqui de Santiago Sul, que é a maior região política do país, onde o líder eleito muito recentemente, eventualmente por problemas de liderança, terá, portanto, perdido a confiança da maioria dos seus pares que pediram demissão e, estatutariamente, o órgão, portanto, cai. Os órgãos todos da região caem. O Conselho Nacional do Partido, reunido nos dias 15 e 16 do corrente, deste mês, recomendou, efetivamente, que as eleições se realizem eleições o mais rapidamente possível, até setembro, para que nós possamos, efetivamente, entrar na normalidade. Porque, como sabe, um partido, nós tivemos 15 anos a governar Cabo Verde, felizmente com foco, portanto, na governação do país, não é? E é natural que após, portanto, um período considerável de governação, agora está na oposição, digamos, algumas questões mais internas, portanto, venham ao de cima, mas o partido tem capacidades para ultrapassar esses problemas. O que nós recomendamos do Conselho Nacional é que os militantes do PICV devem concentrar-se naquilo que nos une e não naquilo que nos separa. E aquilo que nos une são as causas do país, as causas dos cabo-verdianos, das cabo-verdianas. Particularmente neste momento, como nós estamos a constatar, a nação não vai bem.
nós temos motivos de preocupação, motivos vários de preocupação, e o PICV deve concentrar-se essencialmente nessas causas fundamentais, nos problemas que afligem o país e afligem os cabo-verdianos. Os cabo-verdianos que não se revêem, portanto, na atual governação. Os cabo-verdianos que estão emprateleirados, porque simplesmente não pertencem ao partido do poder, portanto, foram corridos das profissões, na verdade, são discriminadas, muitas são despedidas, muitos estão no desemprego, outras vítimas de insegurança, famílias que neste momento têm dificuldades, portanto, efetivamente, porque, como disse, as políticas sociais estão a ser desmanteladas, portanto, esse deve ser o foco. É o foco que deve nortear a ação do PICV e nós estamos convencidos que, juntamente com um trabalho aturado que nós temos vindo a fazer, a atual lideração, portanto, do PICV, que, como sabe, foi muito recentemente relegitimado. Portanto, não se colocam aqui problemas nenhuns de liderança, nenhuns ao nível de direção do PICV. São problemas normais, porque, como sabe, os partidos políticos são organizações e são constituídas por pessoas. E, portanto, normalmente, entre pessoas podem existir problemas que acabam por refletir nas organizações. Mas nós devemos, como disse, com o trabalho aturado, promover a coesão, promover a unidade do partido e contar, naturalmente, com o fator fundamental que todos temos que contar, que é o fator tempo, que é fundamental também para ajudar a sanar algumas questões que naturalmente ultrapassam qualquer liderança e qualquer direção num partido político. Muito bem. Paulo. Muito obrigado. O EPD vai de saúde. Acabamos em janeiro de fazer a nossa convenção. Agora, em junho, elegemos os nossos as comissões políticas conselheiras, portanto, estamos de saúde, estamos no governo, estamos focados em governar Cabo Verde, ganhamos 18 câmaras, portanto, temos 18 câmaras para governar, portanto, o EPD está de saúde. O PICV diz que defende as minorias, mas os independentes, pelos vistos, não defendem, porque já é a segunda vez que o meu colega fala em 20 câmaras. Não são 20 câmaras, são 2 câmaras independentes que candidataram contra candidatos do MPD, candidatos do PICV e não sei se da UCID nesses municípios, e ganharam. Portanto, temos que respeitá-lo como tal. E nós respeitamos-los como tal. Agora, por terem saído do MPD... vão candidatar com o apoio do MPD. Portanto, agora, fazer futurologia é uma coisa que eu tento não fazer. Mas temos que respeitar os independentes. As listas foram feitas independentes. Tem vários, para além dos cabeça de lista, tem vários independentes lá. Temos que respeitar o Presidente da Câmara e a Câmara Municipal da Boa Vista e o Presidente da Câmara e a Câmara Municipal da Ribeira Brava de São Nicolau. São independentes. E eles não devem ficar. Sim, agradecemos ao MPD, ao UCID e ao PSV por participarem aqui neste momento. Julgo que, na verdade, podemos fazer algum debate sobre o Estado da Nação. Agradecimentos, contamos sempre com a vossa colaboração. E a quanto a si que nos acompanham através da TIVER, da Rádio Dia ou então das nossas plataformas digitais, ficam os nossos agradecimentos por estar sempre com as nossas emissões, sobretudo nesta altura em que estamos a debater com uma série de entrevistas especiais e debates o Estado da Nação 2017. Muito gosto, em nome da equipa, até sempre. Estado da Nação 2017.